2017 acabou? Não. Então ainda dá para fazer retrospectiva. Vamos falar então dos 10 principais fatores, 10 principais fatos que aconteceram em 2017 que afetou seus investimentos e você às vezes nem percebeu isso. Então, roda a vinheta! Como é que é? Não tem vinheta? Não deu tempo para fazer vinheta em 2017? Teve tanta coisa assim? Então, beleza. Vamos sem vinheta mesmo, gente, porque 2017 foi punk. Vamos lá, 10º lugar, Brexit. Gente, o que aconteceu na Europa afetou o mundo inteiro, principalmente a cotação euro-dólar, tá? E não só euro-dólar, o preço da libra esterlina e o euro no mundo todo, gerou uma certa instabilidade e uma repercussão mundial, porque pode desencadear aí uma série de problemas e desmembramentos de blocos econômicos. Tá? Vamos entender um pouquinho, vamos voltar no passado aí, fazer um resumo bem rápido aqui. O que é um bloco econômico? O bloco econômico é quando um grupo de países, de uma determinada região principalmente, se unem para se fortalecer, para terem livre comércio entre si. Ou seja, olha, eu te vendo sem pagar imposto, você me vende sem pagar imposto, o pessoal aqui pode visitar o seu país aí sem necessidade de visto, sem tanta burocracia, a gente facilita isso aqui, um produto, né, um imposto único, um produto pode circular com maior facilidade entre as fronteiras, isso fortalece o comércio entre os blocos. Então, os blocos econômicos foi criado com isso aí há muitos anos atrás, e a União Europeia é o bloco econômico mais sólido, mais avançado nesse modelo, inclusive que você chega a ter uma unidade única de moeda, né? Ou seja, criou-se o euro. Né? Então você teve os franceses tiveram que largar o franco, enfim, os outros países também tiveram que largar as suas moedas para ter uma moeda única que é o euro. Quem não fez isso foi a Inglaterra, né? O Reino Unido, que sempre manteve ali a libra esterlina como moeda paralela. Tá? Você perdeu o franco alemão, você perdeu aí outras moedas aqui, agora eu não vou lembrar. Dólar dinamarquês, acho que é também. Mas vamos lá. Enfim, você teve essa perda das outras moedas para unificar e ter um bloco. E chegou de repente a Inglaterra falando assim, olha, tá vindo muito muçulmano para cá, muito imigrante aí, né, da Síria que está com problema, muito refugiado, tá vindo para cá, essas leis aí estão muito difíceis, a gente não consegue aí ter uma autonomia sobre o nosso país, ou seja, a gente tem que ficar respeitando aí as regras da Inglaterra, da União Europeia o tempo inteiro, e nós aqui britânicos não queremos mais isso, nós vamos aqui voltar a ser o Reino Unido isolado desse bloco, ou seja, nós continuaremos sendo Reino Unido, continuaremos sendo europeus, fazemos parte do continente da Europa, entretanto, não fazemos mais parte do bloco econômico europeu. Né? Então, chega para lá a União Europeia, né? E isso está custando muito caro para o Reino Unido, porque as regras de sanções, né, são muito pesadas, muito difíceis para isso aí, tanto para a população, né, o transporte da população, né, entre aspas, o imigrante ali, né, quem mora na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, Irlanda, e tem que ir aí trabalhar, ou tem que viver, ou está fazendo um projeto, enfim, alguma atividade no restante da Europa, quanto os europeus também vindo para a Grã-Bretanha. Bom, o que acontece? Então, a Grã-Bretanha está sendo muito penalizada, está bem difícil aí, e foi uma votação muito acirrada, de 48% não querendo separar e 52% querendo separar. Então, você viu aí que realmente ficou bem instável, bem indecisivo, e isso aí aconteceu quando? Em 2016, mas aí você vai falar assim, mas por que está na retrospectiva de 2017? Se isso aconteceu em 2016, eu já sabia disso. Né? Então vamos lá, por que a gente está colocando aqui nessa retrospectiva? Ela tem um fator muito relevante, porque essas 6 rodadas de negociação para a saída aí da Grã-Bretanha foi muito impactante na economia mundial, isso pesou muito para a Inglaterra, desvalorizou muito a libra esterlina, tá? E criou um impasse, uma repercussão ao longo desse ano 2017 aí, muito grande, tá? Principalmente aí na cotação do petróleo, cotação de alguns ativos, isso afetou muito, às vezes você nem percebeu isso tudo. Mas um fim está dado, é o Brexit, o Reino Unido vai realmente sair, tá? Vai sair fora, falou um adeus aí para a União Europeia e já colocou data. Tá? A data é 29 de março de 2019. Então tem mais um ano ainda aí que os britânicos vão ter que aguentar ainda, né, o euro e aguentar aí a União Europeia. Que agora do 9º ponto aqui importante que aconteceu na nossa retrospectiva, que é a reforma trabalhista. O que aconteceu na reforma trabalhista, gente?
tiveram mais de 100 pontos alterados na CLT, foi muita coisa, mudou muita coisa, tá? Então a gente tem praticamente uma nova CLT aí, que tá falando o quê? Mudou a jornada de trabalho, tá? Alterou aí o trabalho de banco de horas, intervalo para almoço, plano de cargos e salários, trabalho remoto, remuneração por produtividade. Essa aí, acho que tem muita gente aí que não gostou, hein? E participação de lucros e resultados dentro das empresas, tá? Mexeu nisso aí. Foram muitos pontos, esses foram os mais relevantes. Isso com o objetivo de quê? De flexibilizar, tá? O modelo de trabalho, né? A gente tem uma CLT muito engessada, é muito difícil você contratar uma pessoa, os encargos, né, são muito pesados, né? Eu não falo nem do benefício para o profissional, mas os encargos que traz junto você contratar um funcionário é muito caro, é muito pesado. Isso aí dificulta bastante aí as empresas de contratar, posterga muito essa contratação e isso aí acabou impactando e afetando muito aí ao longo de muitos anos. Então foi feita uma reforma para deixar isso mais enxuto, mais equalizado, mais adaptado às novas realidades, né, de trabalho aí digital. Bom, isso agradou muita gente, desagradou outras pessoas, mas o fato é que ficou mais fácil contratar. Não ainda como os Estados Unidos, né, que tem uma super flexibilização, né, você não paga ali, você não pode contratar a pessoa por hora ainda, pagar por ela só sobre produtividade, mas já foi um avanço. Essa reforma trabalhista era necessária para que as empresas pudessem contratar mais e ter mais resultado, né, remunerar melhor aí as pessoas mais habilidosas e competentes, tá? Então esse aí é o nono ponto aí que afetou a nossa economia em 2017. Falando agora do oitavo ponto, o que ocorreu em 2017 que mudou muito aí a nossa economia? 2 impeachments do Temer. Ano passado, 2016, a gente teve o impeachment da Dilma com sucesso e esse ano a gente teve 2 tentativas de impeachment do Temer que não foram para frente, tá? Isso atrasou muito a Bolsa de Valores e os investidores aí da Bolsa de Valores, tá? Então, às vezes aí quem não está muito ligado, muito por dentro aí desse assunto, afetou muito aí, todo mundo aí que é operador, mas você sabe assim que 20 dias, 30 dias antes aí de ter a votação do impeachment, o mercado já ficava se andando de lado, justamente naquela expectativa, o Temer fica ou o Temer sai? Se o Temer sair, entra um novo presidente. O problema não é entrar um novo presidente, é você ter a seguinte questão: vai manter a política econômica ou não? Porque a política econômica deu muito certo, a gente vai ver outros fatores aqui provando isso. Mas o medo era, se entrar em um Rodrigo Maia ou um outro, né, presidente da Câmara, que seria o sucessor direto aí do vice-presidente, se entrasse, o que ele ia fazer com a economia, né? Essa era a grande dúvida. Então o mercado realmente ficou ali muito temeroso, muito cauteloso para saber o que fazer e aí não entrou, atrasou muito. A gente teve 2 processos de impeachment. Então, dentro desse oitavo fator aí, né, que a gente está falando aqui, tivemos quem? O Joesley Day. É ele mesmo, dia 18 de maio, ficará marcado para a história, 18 de maio de 2017. Se você aí operou na Bolsa de Valores, meu amigo, você sabe do que eu estou falando, entendeu? Se você faz swing trade aí, foi um dia péssimo, terrível, dramático, posso dizer assim. Mas se você opera day trade, você riu até o canto da boca. Bom, assim, do canto da orelha, né? Da boca não tem jeito, mas a ponta da orelha. É isso aí que eu queria falar. Até a ponta da orelha. Aqui, ó. Difícil, mas saiu. Vamos lá. E por que você ficou felizão aí se você opera day trade? Porque tiveram oportunidades enormes aí, se você soube analisar o movimento, soube analisar a tendência. Você viu o dólar aí, né, saindo do 3,12, batendo 3,40 e voltando aí. Eu não classifiquei aí esse dia, né, esse Joesley Day aí, com a melhor notícia, as melhores notícias do mercado, porque em apenas 60 dias o mercado já voltou, já engoliu assim, a delação do Joesley e bola para frente e continuou subindo, né? Então teve um fato relevante, mas não tanto relevante quanto outros que eu julguei aqui e coloquei. Então, falando aí dos 2 impeachments, um impeachment foi no dia 3 de agosto, a votação do impeachment, né, que não foi para frente, dia 3 de agosto, outra dia 26 de agosto. Nesse ponto aí foi um ano difícil para a gente engolir aí, que foi pelo menos aí uns 80 dias, 90 dias arrastado nos investimentos aí, porque não ia nem para frente, nem para trás, todo mundo esperando aí o que fazer da política. Então vamos passar para o nosso 7º assunto.
teto dos gastos públicos. Pessoal, isso aí foi fantástico, tá? Fantástico. Até então, o governo gastava o tanto que ele queria, do jeito que ele queria, da forma que ele queria, dava canetada lá, gastava. Você tinha aí uma lei da responsabilidade fiscal, ou seja, você não pode gastar muito, etc, 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 mas havia brechas nessa modalidade e aí acabava que o governo gastava do jeito que ele queria, contanto que ele mantesse uma determinada proporção. Então, eu quero gastar mais em infraestrutura, mas eu só posso gastar 10%, eu aumento o gasto geral de tudo, que aí 10%, né, aumenta também os meus 10% aqui da infraestrutura. De forma geral, era assim que funcionava. E aí entrou aí o teto dos gastos públicos colocado aí pelo nosso ministro da Fazenda, Meirelles, foi o cara que levantou essa bola, fez o plano, calculou, viu e falou, pessoal, precisamos controlar os gastos públicos. E isso é extremamente importante. Por quê? Vamos entender, gente. Por que é extremamente importante? Porque você contendo os gastos do governo, você consegue controlar a inflação, e a inflação é o grande vilão da economia, porque no Brasil a gente tinha uma situação onde a empresa não conseguia produzir porque não tinha ninguém para comprar, né? E se ela não produzia nada, ela gerava desemprego, menos pessoas trabalhando, pessoas não trabalhando, não conseguem comprar produtos. Bom, aí o ciclo se fecha. Aí você fala assim, tudo bem, por que o preço está subindo? Se a empresa não está produzindo, e porque as pessoas não estão comprando, o pouco que ela produz, ela tem que vender mais barato, para quem ainda sobrou dinheiro, né? Só que você tem o quê? O governo, né? O governo aqui torrando dinheiro, gastando à vontade, e aí fazendo o preço das coisas subirem, tá? Então, com esse teto dos gastos públicos, foi fundamental para a gente conseguir controlar aí a economia. E em sexto fator, no dia 12 de julho, dia marcado também para a história, condenação do Lula. Esse dia aí teve uma excelente volatilidade para quem opera day trade aí, faz operações day trade, a gente viu aí a bolsa reagindo na hora, dólar caindo, bolsa subindo, foi assim uma festa, né? A gente vendo aí a grande possibilidade do Lula realmente ser preso, um cara corrupto, condenado, julgado, né? Comprovadamente corrupto, né? Você gosta dele ou não, espero que você não goste, que é isso, né? Enfim, não vou nem falar mais nada, mas enfim, então tá aí o Lula aí sendo condenado em primeira instância, não foi preso ainda, mas foi condenado. Dia 24 agora do próximo mês de janeiro, tem aí a votação dele em segunda instância, onde ele realmente aí pode ir para a cadeia e assim esperamos que ele possa pagar um pouco aí do que ele fez com o nosso Brasil. Bom, vamos lá. Então, esse aí é o sexto colocado, né? Lula condenado. E aí, até rimou. Mas vamos lá. Então, a gente tem aí quinto fator importante, reforma tributária nos Estados Unidos. Bom, o que isso quer dizer, gente? O que uma reforma tributária lá nos Estados Unidos pode afetar aqui na nossa economia e por que isso influencia e o que isso muda no nosso dia a dia? Tá? Uma reforma tributária lá nos Estados Unidos, ou seja, o americano vai pagar menos imposto, foi em euforia. As bolsas, né, dos Estados Unidos lá são bolsas, né, não é igual ao Brasil aqui que só tem uma Bovespa, mas lá são bolsas. Lá você tem lá a bolsa de Chicago, que do SP500, você tem a bolsa de Nova York, a New York Exchange, você tem lá a Nasdaq e aí você tem N outras bolsas lá menos expressivas. Pelo menos essas três grandes você tem. E o que aconteceu? Todas elas batendo máxima histórica, máxima histórica, máxima histórica, porque o Trump falou assim, pessoal, vamos focar aqui, né? We can be great again, ou seja, vamos ser grandes de novo, e ele está fazendo toda uma reforma tributária, uma coisa que o Brasil já precisava ter feito assim há décadas e ainda nenhum político ainda resolveu, teve peito para fazer, reduzir os impostos. Então o Trump chegou lá e falou, pessoal, vamos pagar menos imposto, porque a gente pagando menos imposto, vamos vender mais, vai produzir mais, todo mundo cresce, e todo mundo crescendo, pagando um pouquinho menos de imposto, eu arrecado mais e até o governo fica feliz com isso. Foi essas contas que ele mostrou que valeria a pena aí reduzir os impostos, tornar os Estados Unidos mais competitivos frente à China, né, segunda maior economia do mundo, e fazendo repatriação de capitais, ou seja, quem tem dinheiro aqui no Brasil, empresas americanas, inúmeras empresas americanas que estão no Brasil ou em outros lugares do mundo, agora podem levar dinheiro para os Estados Unidos que pagarão menos impostos. Isso aí movimenta ainda mais a economia americana. Então foi uma grande tacada de mestre que vai movimentar a principal economia do mundo e, consequentemente, vai arrastar com ela aí vários países, inclusive o nosso. Então eu coloquei aí como
quinto ponto mais importante aí de 2017, essa reforma tributária nos Estados Unidos que saiu agora, né, na última semana, ou penúltima semana de dezembro, aí, um pouquinho antes do Natal. Esse microfone aqui está caindo, mas vamos falar, vamos continuar. O que mais que a gente tem aqui? Quarto ponto importante, inflação abaixo dos 3%. Gente, eu não vou falar que isso é um fato histórico, porque em 98 a nossa inflação foi um pouco mais baixa do que isso, né? Chegou a casa de 1 ponto alguma coisa, 1,8, se eu não me engano aqui, se não me falha a memória, mas 3% é muito baixo, é comparado aí a países de primeiro mundo. Né? O que seria um país de primeiro mundo? Países desenvolvidos com uma economia sólida e estável. Você conseguir abaixo dos 3% é um fato assim heróico. Né? Não é histórico, mas é heróico. Isso aí graças à política econômica do Henrique Meirelles, que chegou lá e falou: governo, vamos parar, vamos cortar gasto, vamos enxugar gasto, vamos parar de gastar dinheiro, vamos fazer uma série de atividades, uma série de trabalhos aqui. Para quê? Para a gente conseguir reduzir essa inflação e fazer o país crescer, tá? Com a inflação alta, a gente não consegue crescer, não tem jeito, tá? Então, assim, muito difícil. E você conseguir uma inflação baixa, abaixo do limite da meta, né? Que a meta é 4,5, com possibilidade aí de 1,5 para cima, 1,5 para baixo, então poderia até chegar aos 3, a gente foi abaixo do limite da meta, tá? Isso aí, um fato heróico, muito bom para a nossa economia, abre uma expansão aí para 2018 para fazer corte da taxa de juros, e a gente vai falar disso aí também, tá? Bom, terceiro ponto aí, mais importante de 2017 que eu citei aqui, explosão das criptomoedas. Talvez muita gente queria que esse aqui fosse o assunto número 1, porque é fã das criptomoedas, dessa tecnologia nova assim, não foi criada em 2017, foi criada há mais tempo, mas ela explodiu em 2017, tendo rentabilidade e valorização fantástica, enorme, muito alta, né? Porém, aí agora está vindo uma série de correções aí de fim de ano, deu uma corrigida. Alguns acreditam que é apenas uma correção, outros já estão falando que a bolha estourou. Mas vamos falar o que aconteceu com essas criptomoedas, né? Então a gente pode fazer depois um outro vídeo específico de criptomoeda, o que é criptomoeda, como é que funciona, blockchain, o que é a diferença dela para outros ativos. Mas vamos falar aqui da explosão da criptomoeda, a altíssima rentabilidade que ela teve aí na casa de mais de 1.800%, né? A gente falando de Bitcoin. E nesse ano não chegou a isso tudo, não fechou isso tudo, porque ela deu uma corrigida, mas realmente foi uma valorização enorme, fantástica, né? Criptomoedas existe um risco, porque a moeda não tem lastro, você não tem ninguém regindo essa moeda aí, ela fica muito suscetível aí às oscilações do mercado, ao bom humor do mercado e dos investidores, de quem querer comprar, de quem querer vender, uma vez que ela não tem lastro, ela não tem uma validade financeira, ela não tem um preço ideal, então fica aí muito a critério de demanda de quem está comprando, quem está vendendo. Tá? Mas é inegável aí a supervalorização que ela teve, né, nesse intervalo aí de 2017. E aí, segundo ponto mais importante aí de 2017, segundo a minha análise aqui, os meus contextos, vamos lá? Bovespa batendo máxima histórica. É isso aí, desde 2010 a gente não consegue chegar aí nos 70 mil pontos, 71 mil pontos desde 2010. Então a gente passou 7 anos aí, um vale negro horroroso, feio pra caramba, que tomara que nunca mais volte. Né? A gente teve aí nesse intervalo aí a pior recessão histórica do Brasil no governo Dilma, governo do PT, e agora a gente conseguiu finalmente sair disso e, diga-se de como eu posso dizer, é meio contraditório isso, mas a gente saiu também num governo aliança do PT, que acabou se desfazendo da aliança, que deu uma salada, que o povo chamou de golpe, entendeu? Então, assim, eu não concordo muito com o cara, mas também não concordo com o golpe, mas eu tenho que falar também que o negócio ficou meio estranho. Uma vez que o cara é amigo da... Né? Temer, amiguinho da Dilma, vamos junto. Aí na hora que o negócio dá ruim, o Temer fala assim, opa, não foi eu não, foi a Dilma. Manda a Dilma embora que eu vou fazer tudo o oposto do que ela estava fazendo. Então, que unidade que tinha esse governo. Mas nós não estamos aqui para falar de governo, nós estamos aqui para falar de 2017 e o que aconteceu em 2017. Bovespa máxima histórica. Depois desse vale horroroso que a gente passou aí, né, em 14, 15 e 16, o Brasil conseguiu recuperar e a Bovespa conseguiu romper os 73 mil pontos e chegou nos 77 mil pontos. Né? Assim, um ato extraordinário, isso provando aí realmente a força do Brasil, a economia brasileira, e na hora que o governo para de atrapalhar a nossa economia, ela já anda por si só
muito bem e sozinha, né? Então, realmente, você faz o quê? Você faz um controle da inflação e outras medidas mais, né, um controle da inflação, controle da taxa de juros, você faz uma sanidade, algumas reformas ainda muito precárias, e é isso que acontece com o Brasil. O Brasil já decola, já estoura a máxima histórica, era para estar muito mais, né, era para estar a bolsa aí batendo 100 mil pontos, mas infelizmente ainda o governo não fez o dever de casa, não criou o cenário todo adequado para a gente ter aí uma valorização conforme é a nossa realidade. Mas tá aí, então, segundo colocado, Bovespa, máxima histórica, batemos aí 77 mil pontos e fechamos o ano na casa dos 76.400. Então, assim, a gente está muito perto de novo da máxima histórica e torço eu para que em janeiro desse ano a gente já rompa a máxima histórica e vamos para cima de novo, vamos buscar os 80, vamos buscar os 100 mil pontos, tá? E vamos enfrentar tudo que tem que ser enfrentado aí e vamos crescer, Brasil, porque chegou sua hora. E em primeiro lugar, que se rufam os tambores que não tem aqui nessa sala, temos aí a Selic na mínima histórica, pessoal. Nós temos aí a Selic, taxa Selic, a taxa de juros, a 7% ao ano. Isso é um fato histórico e isso é o que mais vai afetar o seu bolso em 2018. É muito importante você entender isso, você concordando ou não com essa lista, acreditando aí ou não. Comente aqui nos comentários, fala aqui o que seria a sua lista, o que ficou de fora, o que deveria ter acrescentado, o que deveria ter de fora, que ordem que você sugeriria. Mas, na minha visão, Selic a 7% vai mudar muito o Brasil que a gente tem hoje e o investidor, o pequeno, grande ou médio investidor, por alguns fatores. Primeiro, a poupança começa a render menos. As pessoas não vão ter uma boa rentabilidade na poupança e vão buscar, vão abrir a mente, vão crescer e vão querer novos investimentos. Então vai buscar mais um CDB, LCI, Tesouro Direto e outros fatores para ter melhores rentabilidades. Se a gente falar agora de outro fator, né? O grande investidor, 7%, ele vai ter que sair para o risco. É uma rentabilidade muito baixa num país como o Brasil, onde se pagava aí 14%, 15%, a gente chegou a pagar até 22%, né, de juros ao ano, né? Selic é a taxa básica de juros, então a gente comenta aí que se ela paga 7%, então todos os outros aí são derivados de 7% ou muito próximo de 7%. O Brasil pagava 14 aí há pouco tempo atrás, já chegou a pagar 20 aí no passado e agora está pagando 7%. Isso faz com que o investidor procure risco. O empresário ele fala assim, não compensa mais eu deixar o meu dinheiro aplicado aqui na renda fixa. Eu vou pegar o dinheiro e vou aplicar na minha empresa, vou fazer uma expansão, vou fazer a empresa crescer, porque na minha empresa eu consigo 15, 20, 30% de lucro, vale mais a pena. Agora compensa, né? Se você tem uma Selic muito alta, o empresário fala assim, olha, para mim arriscar, montar uma empresa, pagar imposto, arrumar cliente, etc e tudo e tal, para mim ter ali 20% de lucro, eu pego o meu dinheiro aqui, ganha 14% com ele sem ter que fazer nada, muito mais seguro. Agora 7% não, ele vai ter que sair para o risco, ele vai ter que procurar outros investimentos. E aí você tem o que? A economia crescendo. Você tem aí os juros de banco, de financiamento, de empréstimo, tendo que vir para baixo. Por quê? Porque o dinheiro agora fica mais acessível, fica mais barato. Então, essas taxas de juros vão ter que corrigir, vão ter que cair. Juros de cheque especial, juros de cartão de crédito, juros do financiamento, juros do empréstimo para você comprar um carro, financiamento imobiliário, vai ter que vir tudo para baixo para corrigir e acompanhar aí a Selic. E trunfo que eu vou falar aqui agora, que a gente vai ter dessa taxa de Selic tão baixa, tá? No meu ponto de vista, é os fundos aí, né, de previdência, fundos de previdência, onde é que concentra hoje aí a maior grana, né, os maiores investidores aí do país são os fundos de previdência, eles vão ter que diversificar os seus investimentos. Então você tem os principais fundos aí de pensão pagando aí em contrato, né, ou seja, a promessa deles para garantir para os seus pensionistas ou para os seus investidores, seus fundos, é o quê? É garantir inflação mais 5,5%.
Ou seja, se a gente tem uma inflação de 3 e eles querem garantir 5,5 a mais, a gente está falando aí que eles vão ter que garantir aí algo em torno de 8,5%. Se a Selic dá 7%, um CDB vai dar menos do que 7%, outros investimentos vai dar um pouco menos de 7%, como que eles vão conseguir os 8,5% prometido, que fazem parte do seu objetivo? Vão ter que vir para o risco, vão ter que vir para a Bovespa, vão ter que sair aí da casinha, né, da segurança, do conforto, e uma parte deles vão ter que investir nas empresas. Então você tem dois fatores, tá? Dois fatores que tá levando aí o dinheiro para a Bovespa, pessoal, além de uma série de outras, mas só nesses dos 10 aqui você tem duas coisas que vai te levar mais as pessoas a investir na Bovespa. A Selic muito baixa vai levar gente para o risco, para comprar Bovespa, para fazer aí a economia crescer, a economia expandir, né? A economia aí vir para cima mesmo, aí, ou seja, fazer aí isso tudo subir. E o segundo fator é o que? É uma inflação muito baixa, vai levar o que? As empresas também a procurarem aí a expansão, ou seja, não vão ficar reajustando o preço, a economia tende a crescer mais, e elas crescendo mais vão produzir mais, produzindo mais vão vender mais, contratar mais e ter mais lucro. E tendo mais lucro, o que acontece? Mais gente, né, a rentabilidade da bolsa aumenta, mais gente vem para a bolsa, mais a bolsa sobe. Então, assim, você tem aí um cenário para 2018 aí favorável, muito, né, favorável para uma grande expansão aí da economia, do mercado, né, e principalmente da bolsa de valores. Esses são uns motivos, tem outros motivos. Você tem os Estados Unidos em expansão, vai puxar a nossa economia aqui também. Enfim, você tem uma série de conjuntos de coisas que a gente vai falar disso aí ao longo de 2018 no nosso Café Econômico, nos resumos aqui, nos Breaking News que a gente lança aqui nesse canal da Hunter. E fica aí, pessoal, a nossa lista, né? Se você concordou, não concordou, sugere alguma coisa, bota aqui nos comentários. Se você gostou, dá um like. Se você merece alguém aí, compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, acompanhe. Todos os dias aí, às 8 horas da manhã, a gente faz aqui um Café Econômico, que é um resumo das principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo, que vão afetar os seus investimentos aí, que vai afetar a sua forma aí de ganhar dinheiro de forma passiva através dos seus investimentos. É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Um abração, obrigado por tudo e feliz 2018 para todos nós aí. Valeu!